Bom, meus irmãos, hoje então nós temos mais uma vez o grande prazer de receber a nossa irmã Mazé, do Centro do Lar Espírita Francisco de Assis, aqui da Praia Grande, né? Então, mas a gente mais uma vez já te agradece pela disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecer também, né, o convite que foi feito aqui ali no nosso grupo, do café que teve lá no lar, né? Então, alguns aqui dos nossos participantes e trabalhadores estavam presentes lá, né? E a gente, como sempre, recebido lá com muito carinho, com muito amor. Então, agradecer, né, por isso tudo e também parabenizar os trabalhadores por todo o trabalho que é feito, que a gente sabe que é trabalho, né? Dá bastante trabalho, mas é sempre muito gratificante, né? A gente está ali reunido. Então, vamos que Jesus te inspire na sua exposição e lhe abençoe e vamos ao nosso estudo de hoje. Boa noite a todos, paz e bem. Estão me ouvindo bem, né? Minha voz é bem exagerada, tá? Fui professora há muitos anos, então já estou acostumada a dar aula, né? Turma grande, cursinho e tudo mais, então, e nem sempre a gente tinha um microfone para falar, então a gente dava aula no auditório sem microfone, então eu tinha que ter uma voz, tá? Eu já sou exagerada na voz, né? Então falo muito alto, mas se não ouvir é só fazer assim com o dedinho que eu falo mais alto um pouquinho, tá bom? É com imenso prazer que estou aqui mais uma vez nessa casa abençoada, neste local abençoado por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos, que nos ajuda, que nos instrui, que nos mostra o que nós devemos fazer a todos os momentos. Eu acompanhei o crescimento dessa casa desde o primeiro tijolo e fico muito, mas muito feliz de ver essa casa tão maravilhosa que está aqui para nos ajudar a nós mesmos, trabalhadores, e ajudar também a comunidade em si, não só em cesta básica, em enxovalzinho, mas também levando os ensinamentos de Jesus, de pouquinho em pouquinho, que quando a gente está com a barriga vazia, a gente tem que encher a barriga primeiro para depois pensar em oração, né? Que a oração nos alimenta, mas para aquele que está de barriga vazia é mais difícil aprender, tá? Então, meus amados, eu vou falar sobre a alegria de viver e a felicidade. Mais ou menos o que a nossa colega leu aqui, né? Falando sobre isso. Porque nós estamos aqui, o que Deus espera de todos nós. Deus espera de todos nós a nossa evolução. E não tem nada melhor do que aprender qualquer coisa com alegria. Quando a gente aprende as coisas com alegria, o tempo passa bom, né? A gente aprende mais, alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso corpo, que no momento que a gente está feliz, a gente esquece um pouco as dores físicas, né? Porque todos nós temos as nossas mazelas, todos nós temos o que nós contratamos lá do outro lado para chegar até aqui e cumprir. E nem sempre são tarefas fáceis. Por quê? Nós, como os espíritas, nós acreditamos na reencarnação, acreditamos nas vidas futuras, né? Que é a vida após a morte. E a gente sabe que as nossas existências anteriores
nós fomos um pouquinho mais, como é que eu posso dizer para não... Rebeldes. Obrigada, Fernando. Tá? Nós fomos um pouquinho mais rebeldes mesmo. E isso agora nós temos que consertar a rebeldia de todas as épocas. Se vire e conserte agora, porque essa rebeldia não leva a gente a grandes passos. Essa rebeldia muitas vezes ensina a gente a estacionar espiritualmente e psicologicamente. Muitas vezes a gente pensa que está andando, tá? Mas a gente só está andando quilômetros, né? No papel terreno, mas espiritualmente nós estamos parados. Por quê? Segundo a doutrina espírita, essa é a nossa melhor vida, essa é a nossa melhor reencarnação. Quer dizer que nós já fomos bem piores, bem rebeldes mesmo, né? Se nós já estamos aqui neste momento, ainda temos momentos de rebeldia mesmo, de pegar qualquer um pelo pescoço e jogar pela janela, né? Nós temos, ou não? Será que nós somos perfeitos? Não somos, né? Nós temos vontade de qualquer momento pegar um, torcer o pescoço e jogar pela janela. Mas neste momento a gente só sente a vontade. A gente não ultrapassa disso. Tem algumas pessoas que estão ultrapassando. A gente está vendo isso toda hora na mídia. As pessoas ultrapassando os limites, né? Como nós agora só ficamos na vontade, quer dizer que nós já passamos pelo fazer. Agora nós só pensamos um pouquinho e desistimos logo. Sabe que isso não vai levar a canto nenhum. Nós, como espíritas, nós adiantamos ou estacionamos. Não há retrocesso pelas nossas virtudes conquistadas. Não há. O que nós conquistamos está guardado conosco na nossa consciência, tá? Então tem muita gente que tem dificuldade de sorrir, tem dificuldade de achar beleza na natureza, né? Tem dificuldade de ver uma criança e sentir que ali uma vida que está crescendo. Tem dificuldade de ver a pessoa idosa andando mais devagar, porque este é o momento que a gente anda mais devagar. Então, gente, muita gente tem dificuldade de ver toda essa parte que é da nossa vida. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas não têm alegria de viver. Parece que o mundo é só cor cinza. E não é assim. O mundo é colorido. E nós devemos colorir mais ainda. Colorir com o quê? Com as nossas virtudes, com a bondade, com o amor, né? Com a paciência. Não é todo momento que nós vamos ter paciência. Lógico e evidente. Que nós somos seres em construção. Tá? Não é todo momento que a gente vai ter paciência. Uma hora ou outra a gente vai, né? O copo vai encher e a gente vai escorregar mesmo. Mas isso é normal, tá? Da nossa evolução. O que é anormal é a pessoa passar 24 horas do dia brigando com o mundo, né? Nada tá bom. Se levanta, tá chovendo, tá horrível, porque tem que tomar chuva e serviço. Se levanta, tá sol, mas o sol tá quente demais, como é que eu vou trabalhar? Se levanta, tá nublado, esse dia cinza não presta. Mas meu Deus, como é que vai ser a coisa então? Se tem sol não tá bom, se tem chuva não tá bom, se tá nublado não tá bom. Se isso que é a natureza, a pessoa fica brigando, imagine como é que é essa pessoa por dentro.
Então, para essas pessoas está faltando o que a gente chama na casa espírita de reforma íntima. O que é a reforma íntima? É um novo olhar pela situação que estamos vivendo. É um novo olhar. Por que é novo? Porque nós muitas vezes já passamos por aquele problema e agora a gente tem uma serenidade maior para passar pelo problema de novo. Se nós já passamos, temos que passar de novo, é porque nós não aprendemos quase nada, né? Ou então a gente deixou de plantar essa sementinha em outras épocas. E agora o nosso plantio tem que ser longo e perfeito, tá? Que todos nós sabemos, né? Que o plantio, ele é optativo. Mas a colheita é severa. Se não plantou, vai colher da mesma maneira. Vai colher o que deixou de plantar para si e o que deixou de plantar para a humanidade. Porque nós fazemos parte dessa humanidade. O mundo só vai evoluir se nós evoluirmos também. Não tem como, gente, o mundo evoluir sem a nossa ajuda. O mundo só vai melhorar se a gente está melhorando. Nós só vamos acabar com o nosso racismo, com as nossas fobias, com a nossa cara feia, tá? Se a gente resolver olhar as situações de maneira diferente, tá? Lá pelos anos de 1500, o nosso país, né, estava começando a existir para os europeus, que para os nativos daqui, o que nós chamamos de índios, já existia, eles já viviam aqui, eles já tinham as organizações deles, eles já tinham os deuses deles, eles já tinham toda a sua estrutura política e econômica. Aí os europeus chegaram, invadiram e decidiram ensinar tudo para esses nativos. Só que os nativos, eles não eram preguiçosos. Eles não gostavam, assim como nós também não gostamos, de trabalhar e não ganhar nada. Quem é que aqui gosta de trabalhar o dia inteiro e no final do dia, no final do mês, não receber nada? Então nós também não podemos falar que os índios eram preguiçosos. Na natureza tinha tudo que eles precisavam, todos os alimentos. Eles nunca foram de acumular as coisas. Então os europeus chegaram, queria que eles trabalhassem de graça para os europeus. E aí os índios, conhecendo a terra, foi para o meio do mato. E para suprir essa mão de obra, o que os europeus fizeram? Foram buscar na África pessoas para trabalhar. E daí vem o problema dos negros no nosso país. E até hoje ainda tem gente que quer que o outro trabalhe de graça. Isso, gente, é alegria de viver? Alegria de viver para quem nessa situação? Tá? Então nós temos que aprender um novo olhar sobre as pessoas negras. E esse novo olhar, porque eles são nossos irmãos. Todos são filhos de Deus. Todos têm dentro de si a centelha divina. Não é porque a pessoa tem a pele preta que não tem a centelha divina. Foi criado por quem? Por Deus. Tá? Então, essa alegria de viver
tem muito a ver com a nossa mudança para aceitar as mudanças do mundo, porque o mundo vai mudando e nós temos que mudar também. O mundo vai mudando por quê? Porque nós temos cientistas que vão descobrindo novas coisas, tá? Quem diria que há 50 anos a gente iria usar um telefone e falar com qualquer parte do mundo? Se alguém falasse isso, a gente falaria, pô, tá louco, né? Pode ser internado. E hoje a gente fala normalmente. E daqui a um tempo, os espíritos vão falar com a gente através do telefone, através da televisão, eles vão falar com a gente. Mas até lá nós já estaremos em outras encarnações. Mas nós temos que aprender a ver tudo isso e aceitar. Isso é a alegria de viver, é a aceitação das nossas virtudes e dos nossos vícios, né? Porque nós temos os valores morais, que são as nossas virtudes, e temos os vícios morais, que são os nossos defeitinhos, vamos dizer assim, tá? Defeitinhos de fábrica? Não, tá? Não são defeitinhos de fábrica. Nós estamos vivendo certos problemas, tendo algumas limitações, porque em outras vidas nós tivemos problemas com os outros seres humanos. Imagine na época de Jesus, quando Jesus foi crucificado. Onde é que nós estávamos? Será se nós estávamos lá embaixo pedindo para matar Jesus e soltar Barnabé, ou estávamos o contrário, pedindo para matar Barnabé e soltar Jesus? Não precisa de responder, porque cada um sabe, devido aos nossas limitações de hoje, aonde é que nós estávamos, tá? Porque eu tenho certeza que eu estava lá pedindo para matar Jesus, porque eu não tinha conhecimento, eu ignorava tudo isso que eu já conheço agora, tá? Ignorante, quando a gente diz aqui na parte espírita, é a pessoa que ignora aquele assunto, tá? Então eu era ignorante totalmente nessa parte de ser cristão, de seguir os ensinamentos de Jesus, tá? Então nós temos que ter este cuidado. E para a nossa existência terrena, nós temos dois caminhos. A gente aprende pelo amor ou aprende pela dor, né? Tem as duas maneiras da gente aprender. E isso nós aprendemos, depende da nossa evolução espiritual, moral, psicológica e emocional. Então nós temos esses dois caminhos para seguir. Tem o caminho mais fácil, que são os dos exageros, que vai nos levar à dor, e tem o mais difícil, é aquele de subir, de ultrapassar os obstáculos sem passar ninguém para trás. É o caminho do amor. E quando a gente vê um ficando para trás, no lugar da gente correr para chegar primeiro, nós devemos o quê? Dar a mão a essa pessoa e tentar levar junto. Se não quiser, não vamos brigar, deixa. Não é o tempo da pessoa ainda.
Quantas vezes em outras épocas alguém chamou para a gente vir numa casa espírita e o que a gente falava? Ou não estou preparado. E hoje tem muita gente que chega na casa espírita, faz o curso, né, faz tratamento e na hora de segurar o rojão de trabalhar, não estou preparado. O que é um tempo de doação. Olha, sábado à noite nós estamos aqui para falar sobre os ensinamentos. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos preparados para ouvir e começar a colocar em prática. E isso que eu estou falando, eu fiz primeiro para mim. Por quê? O que eu comecei a estudar, eu estudei primeiro. Então eu estava precisando disso aqui primeiro, tá? De um pedacinho de tudo isso que está pronto aqui. Então nós estamos a caminho da nossa evolução. E nesse caminho nós teremos as nossas virtudes e os nossos defeitos. Porque todos nós sabemos que dentro de nós temos dois leões. Um da bondade e um da maldade, da não bondade. E esses dois leões ficam uma luta feroz o dia inteiro. O nosso maior passo é ultrapassar as nossas limitações e não a limitação do outro, é a nossa, porque somos nós que construímos essas barreiras para nós mesmos, por algum motivo, tá? Se tem uma pessoa que você não dá certo, que não gosta dessa pessoa, a gente fala, meu espírito não bateu como de fulano. Pode ter certeza que em outras vidas esses espíritos estiveram bem juntos, tá? Por que a gente veio na mesma família? Hein? Né? Por quê? Porque essa família que é a nossa não tem solução. Vim nessa porque eu pedi um pai e uma mãe. E a bondade divina colocou pra gente o pai e a mãe para nos ensinar. Mas tem muito pai e muita mãe que cá para nós não merecem ser pais e mães. Então, se nós estamos aqui, a obrigação nossa é amar essas pessoas, para que elas possam, através do amor, melhorar. Tá? Quem trabalha com a desobsessão, o espírito, quando ele está muito, muito, muito raivoso, é falta de amor. Só a falta de amor. Quando a gente começa a conversar com o espírito, que a espiritualidade nos transmite uma bondade que nós sabemos que nós não temos, mas a espiritualidade nos transmite essa bondade e essa energia vai para o espírito. E ele sente esse calor humano. E ele sente essa bondade humana. E aí, essa bondade espiritual, ele aceita ajuda. Tá? Quantas vezes uma pessoa de rua, a gente quer ajudar e ela não aceita? Tem medo de se entregar e não se aceita. E voltar para a rua de novo. E voltar para o orfanato de novo. É o medo, gente. O medo faz com que a gente nos maltrate. É medo. Medo é uma coisa muito séria, tá? Que nós devemos estudar muito sobre o medo.
Eu estou estudando há não sei quantos anos para um dia fazer uma exposição sobre o medo. Mas o medo ainda está presente em fazer uma exposição sobre o medo, tá? Não cheguei ainda à conclusão, mas vou chegar, estou estudando. Todas as vezes que eu estou preparando uma, eu vou lá, leio, ouço palestras sobre. Não estou preparada ainda, tá? É um desprendimento muito grande. Então, se esses caminhos é pelo amor e pela dor, nossas virtudes e os nossos defeitos, o ser espiritualizado tem como maior objetivo, nós somos seres espiritualizados. Qual é o nosso maior objetivo? Amar a Deus e ao o próximo como gostaria de ser amado. Mas a gente tem que amar. Se o outro não vai nos amar, o problema é do outro. Mas a gente só te amo se você me ama. E não é assim. E amar é liberdade. É ter essa alegria de viver, de ver a pessoa amada ir embora. Por exemplo, uns pais criam os filhos, aí o filho decide um dia ir morar no Japão, né? Aquele pai, aquela mãe que amou e que ensinou, vai doer o filho ir embora? Vai. Mas ele vai pedir para o filho não ir? Não. Porque ela sabe que esse filho está buscando a sua vida, a sua alegria de viver. Assim como nós, um dia, deixamos nossos pais na casa deles. Mudamos para perto ou para longe, mas mudamos. Então, por que agora não vai deixar o filho ir? Eu tenho uma colega que ela sempre diz, ela tem 5 filhos. Um mora na Austrália, outro mora no Japão, outro mora no Ceará. Onde eu vou desparramar para o mundo inteiro, nenhum lá no Brasil. Né? Aí ela vira e fala, olha, a minha maior alegria é ver meus filhos felizes. Mas a maior tristeza é saber que a felicidade deles estão lá do outro lado. Mas eu sou feliz todas as vezes que eu vou levá-los no aeroporto. Sei que eu vou ficar mais de ano sem vê-los, mas eu sinto um dever cumprido como mãe. Então isso é o desprendimento. É fácil, gente? Não é. Aí eu perguntei, por que você não muda? Não, para qualquer lugar que eu vou mudar, sendo que cada um está no canto. Então é melhor eles virem para cá do que eu ficar buscando lá em todo canto. Tá? Então, isso é muito, muito importante para todos nós. E para a gente buscar tudo isso, nós temos que fazer essa mudança comportamental, tá? Nós devemos cultivar a humildade. A humildade de colocarmos abaixo de Deus e junto com todos os nossos semelhantes. O morador em situação de rua é tão filho de Deus quanto nós. Então, respeitar essas pessoas. Tá? Então, devemos aceitar também as nossas limitações. Se eu não aceito ainda, tenho que me questionar por que eu não aceito este morador em situação de rua como meu irmão. Por que eu tenho medo dele? Será que eu não já fui assim um dia? Então nós devemos começar a ultrapassar essas barreiras. Eu acho maravilhoso, a coisa mais linda é o trabalho do padre Júlio Lancelotti.
que vive ali o tempo inteiro junto com os moradores por situação de rua. E ele não tem medo, os outros têm medo para ele. O padre mesmo ele não tem medo. Igual ele fala, do situação de rua, eu tenho certeza que nenhum me fará mal. Mas dos que não são contra a situação de rua, se me fizer um mal, o problema vai ser de quem fez o mal, e não eu. Ele está ensinando a essas pessoas em situação de rua a confiar. Tá? Outra coisa que nós devemos trabalhar é que nós não tenhamos vergonha de dizer errei. Errei. E lá onde aconteceu, onde prejudicou, pedir desculpa. Mas de verdade. Não é errar hoje, pedir desculpa hoje, amanhã erra de novo, pede desculpa, depois da manhã erra. Aí não está sendo desculpa, gente. Está sendo enrolação mesmo. Tá? Pedir desculpa, errei, sei que fiz bobagem, prejudiquei, vou ajudar a contornar essa situação para seguirmos na nossa jornada. Então isso é a alegria de viver, é aceitar as nossas limitações. E para aceitarmos as nossas limitações, nós temos que expurgar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Por que muitas vezes a gente não pede desculpa? Por vergonha de assumir que errou. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita, mas nós, inclusive eu, temos que caminhar para melhorar cada dia. E este caminhar, tá? É difícil? É, mas não é impossível. Com amor, caridade, perdão, nós seguiremos a nossa jornada, tá? Então, praticar a caridade, mas é aquela caridade de Jesus, de olhar o outro como irmão. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele escolheu gente perfeita? Nenhum. E no final da vida desses discípulos, eles tinham melhorado ou piorado? Se eles melhoraram, por que nós não podemos melhorar? Maria de Magdala era aquela mulher riquíssima que trabalhava com o seu corpo. E no momento que ela decidiu seguir Jesus, ela deixou tudo para trás, não levou riqueza nenhuma e foi cuidar dos pobres. E como é que ela desencarnou? Junto com os leprosos. Tá? Jesus, quando conversou com Maria, falou para ela que um dia o corpo dela ia expurgar tudo aquilo que ela tinha colocado dentro. No dia que ela estava tomando banho e viu as manchas no corpo, ela percebeu que ela estava expurgando tudo que ela tinha colocado dentro dela. Isso não é uma transformação? Então por que a gente fala tanto na transformação de Paulo para Saulo e não fala na transformação de Maria? Por quê? A Bíblia foi escrita por quem? Por homens ou mulheres? Ia exaltar a transformação de uma mulher? Ou ia exaltar a transformação só de um homem? Então vamos procurar as mulheres que estão transformando o mundo e seguir essas mulheres. Porque essas mulheres passaram por tudo que nós mulheres passamos. Tá? Outra coisa que a gente tem que expurgar, o egoísmo. Tá?
não é o meu, tem que ser nosso. Tem um pão e tem 4 pessoas para comer, vamos repartir este pão. Vamos ajudar, buscar o outro. Que enquanto todos não estiverem andando, nós não teremos sossego. Nós temos que trabalhar a nossa paciência, coisa, né, gente? Porque essa falta de paciência nos traz a ansiedade. Essa coisa que a gente falta perder o ar. É a ansiedade. E isso é devido à falta de paciência. Nós devemos reduzir a nossa irritação. Para que irritar se está chovendo e eu tenho que sair? Sai e pronto. Para que irritar se o carro de trás está buzinando eu que estou na frente? Então, meu filho, tem um tanto na minha frente, então ou você passa por cima de todos voando, ou então quer ir atrás e seguiremos todos nós. Tá? Então isso, gente, são coisas práticas que nós podemos fazer cada vez mais. Aumentar a nossa fé e reduzir a nossa insegurança. Que quando nós estamos inseguros de algo, nós não temos paciência. Tá? A ansiedade chega rápido. Quem aqui que nunca numa situação de extrema irritação, de extrema ansiedade, esqueceu o Pai Nosso? Que a gente aprende desde sempre. E aí você começa, Pai Nosso, quando você vê, você já pulou muito, o Pai Nosso já está terminando a reza. E isso é devido à nossa ansiedade. Não é deixar de fazer o Pai Nosso. É ir começando, e começando, e começando. Uma hora, só o Pai Nosso já nos acalma e a gente segue na nossa jornada. É exercer a paciência. Praticar o perdão e jogar a mágoa fora. Perdoar é desculpar e esquecer? Não. Tá? Perdoar não é isso. A gente não esquece. O Alzheimer vai fazer esquecer, né? Mas esquecer assim não esquece não, gente. Agora eu tenho que viver aquela situação e não ficar irritada. Aí o perdão chegou. Se todas as vezes que você lembrar da situação, ainda sentir raiva, o coração está acelerado, não perdoou ainda. O perdoar é quando a gente esquece emocionalmente o fato ocorrido. Tá? Aquela emoção de raiva, de irritação, passou. Aí perdoou. Tá bem. Essa mágoa, esse desgosto, nos faz ficar muito mal. E aí nos traz doenças físicas e emocionais. Por que que agora tem tanta síndrome de pânico, tem tanta pessoa depressiva? Por quê? É a impaciência para com a vida. Então, cuidado. Seguir os ensinamentos de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve perdão, leve o amor. Se você comparar a oração de São Francisco com o Pai Nosso, nós estamos pedindo ao Pai, me ajude. Na oração de São Francisco, eu já estou doando a ajuda que Deus proporcionou em mim. Que eu leve. Tá? Preste atenção, é muito bonito quando você escreve o Pai Nosso e depois você escreve a oração de São Francisco. Aí você lê um e
ver que você está, Pai nosso que estás no céu. Aí você vai ler aquilo ali, faz a reflexão, depois lê a de São Francisco. O tanto que a oração de São Francisco nos ajuda a crescer. Porque eu leve o amor, que eu leve o perdão. Então, vamos aprender. A ignorância é a ausência da compreensão, é a ausência do conhecimento. Isso que nós, quando fomos criados, seres ignorantes, espíritos ignorantes. Então vamos semear, vamos cada vez mais plantar, cuidar. Plantar não, a sementinha já está plantada. Vamos cuidar, vamos regar das nossas virtudes. Porque cada vez que a gente ultrapassa, cria virtude, todas as vezes que a gente fortalece a nossa virtude, nós estamos deixando o vício, o defeito para casa, tá? Todos nós somos iguais na balança divina. Somente as nossas virtudes nos distinguem no ato do desencarne. Por isso existem muitas moradas na casa do meu Pai. Porque cada um de nós, quando desencarnarmos, vamos fazer companhia para aqueles que tiveram sentimentos iguais aos nossos. Se eu fui uma pessoa de mal com a vida, eu vou juntar com outros que hoje são espíritos que foram de mal com a vida. Eu não vou juntar com uma pessoa que está de bem com a vida, porque eu não vou aceitar essa felicidade dessa pessoa. Então, quando desencarnarmos, desde agora, vamos pensar para onde é que eu quero ir, e construa a sua casa. Todos nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, feitos da mesma massa, de amor, de caridade, de humildade, de perdão, de esperança, de bondade. Esses são nossos títulos de nobreza. É isso que a gente leva desta vida. Nós somos nossos juízes, nossos promotores, porque nós temos o livre arbítrio, a liberdade de cultivar as virtudes e expurgar os vícios. O que fizermos são escolhas nossas. Logicamente, a consequência é nossa, não é de outra pessoa. Que saibamos ser sensatos, aproveitando as possibilidades e recursos que aparecem para construirmos os alicerces das nossas moradas na casa do meu Pai. Teremos um futuro sempre promissor, alegre e doce. Dessa forma, conseguiremos cumprir a nossa tarefa primordial aqui na Terra, que é sair dessa encarnação, desta vida terrena, melhor do que nós entramos, praticando a lei do progresso. Do Oriente ao Ocidente, entre os ricos e pobres, budistas, cristãos, judeus, muçulmanos, as virtudes e vícios norteiam as ações do nosso comportamento humano. Portanto, orai, vigiai, instruí-vos, amar a Deus e ao outro como gostaria de ser amado. Nada muda se nós não mudarmos. Que a luz divina ilumine o nosso caminhar. Que o nosso Pai maior nos fortaleça cada dia mais, para que nada nos tire a alegria de viver. Paz e bem.
Agora vocês vão ouvir, nós vamos ouvir uma musiquinha, presta bem atenção, ela é bem pequenininha na letra, ela é linda.